Olá, aqui quem fala é a Aline e eu tô hoje estreando um quadro que se chama Tagarelar. Esse quadro surgiu de uma menina, de uma criança que vive em mim, que é muito tagarela, que é muito curiosa e que adora ouvir histórias das pessoas. Fica assim muito feliz de escutar o outro. E eu logo vou chamar a minha primeira convidada, que muito justamente é ela, porque foi quem me inspirou, me fazendo na última semana uma pergunta que fez eu mexer numa caixinha minha muito secreta, né? Ela me perguntou assim, o que que essa menina, né? O que que eu queria ser assim quando crescesse? E aí essa menina queria muito ser entrevistadora. E a vida foi levando para outros lugares. Então agora, hoje, eu estou aqui para alimentar essa menina que existe em mim, né? A minha criança que queria muito entrevistar, queria ter um programa. Então, aqui, né? Chamo a minha amiga querida Renata Magrioca, que é uma Ah, pessoa que tem um papel muito importante na minha vida e estreando o meu quadro. eu adorei, eu adorei. Adorei que tagarelar faz todo sentido com você, né? Eu acho que combina muito. Eu acho que o mais legal de perceber, assim, que aconteceu é que a pergunta, ela mexe com essa coisa do passado e do futuro, né? Que eu te fiz, que é qual era a velhinha que a sua criança sonhava ser, né? Assim, quando pensava numa anciã, numa velhinha, que imagem vinha essa, né? E essa coisa começou então você assumindo esse lugar da contação de história, assim, né? Tipo, eu gosto de escutar histórias, eu gosto de conversar, eu quero ser uma velhinha que vai tomar um café com os outros, né? Que Sim. as pessoas vão vir até ir lapidando. Não, mas tinha uma entrevistadora que queria ter um programa de sucesso. É maravilhoso como a gente vai se permitindo também falar. Não, também tinha uma ambição aí, também tinha, né, esse lugar que a gente viu ali na infância, falar, isso aí deve ser muito legal se essa pessoa aí, a Hebe Camargo. Isso, adoro! Trazendo pro agora, assim, né, Tata Werneck, assim, me identifico muito com esse jeito mais descontraído, que pergunta coisas de que a pessoa não espera. E eu sempre Ah, tive isso muito forte, assim, né, de tipo, tô conversando com uma amiga, aí eu pergunto uma coisa, e a pessoa, nossa, mas nunca que perguntou isso, ou então eu nunca parei para pensar nisso. E eu adoro isso, sabe? Esse comum, assim, descobrir coisas das pessoas que a pessoa nem ela mesma pensou. que Gostei, então, e legal. cheguei aqui. Que Rê, legal. antes de eu te Diga, fazer querida. perguntas discretas e indiscretas, assim, que vierem para aqui, né, em mim, eu queria só que tu contasse quem é tu, né? Assim, é você. É sempre difícil essa pergunta, em especial porque eu sempre me desafio, querida, a não tentar me definir por esses lugares comuns, né? É, então, eu te contaria que uma história que eu gosto muito, assim, que é voltar lá na raiz nossa, assim. Então, eu, Renata, nasci numa família que é mineira. Meus pais se conheceram por causa de um cisco no olho. Entrou um cisco no olho da minha mãe e meu pai era o oftalmo residente. Então eu brinco que eu já nasci com essa sina de ver os ciscos das Uau! coisas, né? Eu nasço desse encontro, com esse convite da vida. Acho que a vida às vezes é bem óbvia com a gente que não quer ver. Fica achando que precisa ler muito, que os sinais são misteriosos. Eu sempre acho que se a gente voltar lá, ela tá bem óbvia. Então, eu já nasço de um encontro que tem movimento por causa desse ir e vir dos meus pais, né? Todos saíram, os dois saíram das suas cidades de origem para estar numa capital estudando. E aí, por causa de um cisco no olho, eles se conhecem, né? Então já acho que já nasço com essa sina de perceber os ciscos. E quando eu nasço, os nomes escolhidos, o nome escolhido era Paula. Hum, Mas aí meus pais tinham uma intimidade grande com
o casal de médicos obstetras que acompanharam eles, porque já tinha tido meu irmão. A diferença entre eu e meu irmão é muito pouca. Tem gente até acha que a gente nasceu gêmeos, porque não pela aparência física, mas pelo tempo, a gente viveu tudo muito junto. Mas é porque minha mãe é daquela leva que acreditava que não engravidava amamentando, Ah, engravidou. sim. E então eu nasci muito pertinho do meu irmão. Então eles ficaram muito amigos desse casal que acompanhou a gravidez e o nascimento do meu irmão. Então quando eu nasço eles tinham intimidade e aí, nossa, mas vocês vão dar o nome de Paula para ela? É um nome bonito, mas é meio sem criatividade, né? Porque vocês moram em São Paulo, na rua Paula Ney. A gente morava numa rua que chamava Ah, Paula Ney. Dá outro nome, assim, é muito igual, mas provocando meus pais, porque não porque era um nome que não gostava, inclusive eu adoro o nome Paula. claro. Mas aí meus pais falaram, bom, você tem razão, né? São Paulo, Paula Ney, na hora que ela for digitar lá o cadastro, que é a coisa que a gente mais faz na vida, né? Vou digitar lá um cadastro, vai, Paula Ney, São Paulo. E aí meus pais falaram, o outro nome que a gente pensou é Renata. Era um nome que a gente gosta. E aí a médica virou e falou assim: acho melhor. Renascer é melhor do que ficar sempre igual. Nossa. E aí essa história me acompanha. Eu acho que virou assim uma história, né? Então eu me apresentaria assim, querida. Eu diria que eu sou uma pessoa que estou sempre buscando esse renascimento meu, essas várias versões. É muito difícil para mim ser uma coisa só. Acho muito limitante. Não gosto. Tenho dificuldade mesmo quando eu preciso me encaixar demais. E adoro também acompanhar as pessoas nos seus renascimentos, seja no nascer de novo, seja nesses lutos. E aí, para isso, para acompanhar as pessoas nos seus renascimentos, eu escolhi algumas formas, que é ser psicóloga, então sou psicóloga clínica, hoje eu acompanho, na sua maioria mulheres. Também faço um trabalho com casais nesse nascimento da família, que são os rituais. E o meu trabalho como escritora, que não deixa de ser uma forma de colocar no papel toda essa possibilidade de vida, de imaginação, né? De tudo que a gente vai. Que não dá para viver tudo, né? Se a gente pudesse ter Não, tantas vidas assim. Mas eu acho que a escrita, pelo menos, dá essa liberdade. Eu sempre gostei de poder imaginar ou viver outras histórias a partir da escrita. que lindo, Rê, que lindo. E eu fiquei pensando, enquanto tu dizia tudo isso, né, o que eu achei mais legal, assim, é que o nosso encontro, a gente se conheceu, nosso encontro veio de um podcast, né, em É, comum, né, uma comunidade em isso. comum, né, o Dilemas. É. E eu achei isso muito lindo, assim, que a gente se conheceu através de outros encontros, assim, né? Que Você lindo! vê? A gente sempre nasce, né, de encontro, né? Sim, e eu Todas as queria, relações, né? sim, todas. Eu queria Né? te perguntar uma coisa assim bem assim que vem assim de dentro assim, né, que é eu sempre ouvi falar assim, ó, que a gente o dia mais importante da nossa vida é o dia que a gente nasce e que o segundo é quando a gente descobre por quê, né? E eu fico um pouco encapipada com isso assim, tipo, tu já descobriu por quê que tu nasceu? Nossa, Para não. quê? Eu gosto disso que eu ia falar, né? Você sabe que eu não gosto muito dos porquês. Acho que os porquês, eles nos levam muito a uma causa lógica. Por que Uhum. isso acontece? Por que chove? Por que a grama nasce? Eu acho que quando a gente fala da complexidade humana, o porquê ele fica num lugar muito matemático, né? Muito exato, que não é uma real, né? Eu acho que dá pra gente ser lógico sem ser exato. Então eu prefiro o para quê, né? Qual a função? Para quê? Né? Então, quando eu me pergunto se a gente consegue se saber esse para que a gente veio, eu acho que acontecem vários paraquês ao longo da vida, assim, sabe? Eu acho que depende da fase, eu acho que depende da idade que você tá, eu acho que depende do sistema que você está convivendo. Eu acho que tem setores da vida profissional, né, pessoal, espiritual, do corpo, que estão todos conversando, entrelaçados, mas eu acho que para cada um você pode ter um olhar desse para quê. Então, assim, não sei, eu tenho uma dificuldade
com esse peso que eu vejo um pouco da nossa geração, dessa coisa do propósito, e Isso, você tem que achar seu propósito. Eu sou dos despropósitos. que maravilhoso. Eu prefiro achar os meus despropósitos. O que significa isso, assim? É, quando a gente pensa em propósito, a palavra propósito, ele tem uma coisa de se colocar adiante. Ele não é um ano sabático. Ai, os cachorros aqui vão latir também, não é só o Tudo seu. bem, aqui também tem. Não é só o ano sabático e a grande descoberta. Eu acho que tem uma coisa do todo dia também, sabe? Assim, como se todo dia você pudesse renovar esse propósito e que não necessariamente precisa ser algo enorme. Sei lá, eu acho que tem pessoas. Eu acho que a gente vive ali numa colcha de retalhos. Flor, deixa eu tentar ver se ele para aqui. Florzinho! Psiu. Alguém tá mexendo, alguma Não, passarinho. sim, tá passando alguém na rua. É, acho que a gente vive num tecido, numa colcha de retalhos mesmo. E acho que em alguns momentos da vida, ter alguém que está podendo fazer grandes causas, grandes lutas, é muito importante. Mas certamente ela não vai fazer sempre, todo dia, toda hora, porque não dá para todo mundo estar o tempo todo nas grandes causas, nos grandes propósitos, nas grandes lutas. Todo mundo precisa das suas pausas, dos seus descansos, vão ter os seus lutos. Então eu penso que às vezes a gente está nessa alternância. Então tem momento que o meu para quê, o meu porquê de estar aqui é bem pequenininho, assim, é quase um dia de cada vez. Eu vou olhar o que se coloca diante de mim. E acho que tem vezes e momentos que eu sinto, olhando ao meu redor, e falo, não, eu quero mais. Tem que ser mais isso aqui. Eu acho que eu posso mais, eu posso envolver mais pessoas, gerar mais resultados de utilidade para o mundo. Mas eu te confesso que eu não gosto muito desse lugar fixo, assim, sabe? Como se a gente fosse uma escultura de mármore, Nossa, sabe? Que só tem que ser lapidada e reformada e não sei o que, ficou lindo agora, assim, e pronto, tô pronta, é isso, eu vim no mundo para ser isso aqui. que Eu demais. acho que a cada pessoa, a cada encontro, a gente vai acessar um material nosso, acessar um conjunto de vivências, né? As pessoas disparam na gente coisas, a gente dispara coisas nas pessoas. Hoje a gente fala tanto em gatilhos, né? Sim, Isso é gatilho de ansiedade, isso é gatilho de. Eu acho que as pessoas são gatilhos, mas não necessariamente só daquilo que separa. Gatilho pode ser aquilo também que une, né? sim, sim. Então eu acho isso, assim, eu vejo que a gente constrói também um repertório a partir desse entorno, desse grupo, desse conjunto de gente. Tem hora que esse conjunto de gente tá precisando de muita coisa a ser feita e tem horas que você não tem condição e fala que bom que agora que eu tô aqui no meu momento difícil, ou no meu Sim, deserto, tem sim. alguém se lançando a navegar no mar. Vai lá por mim, vai Isso, lá, que leva as lindo, minhas histórias, leva o que a gente aprendeu junto. Daqui a pouco sou eu e você descansa. Eu que acho que lindo. a gente precisa pensar na vida, nas relações, como esse tecido. Horas estica um, horas estica o outro, horas a gente Nossa, pode descansar nesse tecido. que libertador isso, Rê. Que libertador e assim tira a gente de uma caixinha, assim, né? Tira da gente ter que, né? Ter que. É, Tipo assim, é, que como isso abre, assim, um horizonte, assim, que lindo, Rê. Que bonito te é. ouvir, assim, né? Eu acompanho, né, tua trajetória, assim, de perto e, assim, consigo captar, assim, em que momento tu tá agora, que momento já teve, quanto isso é humano, quanto isso nos coloca num lugar de humanidade, assim, comum, né? Que É, bonito. Que que demais, bom. assim. Eu queria perguntar para ti, Rê, assim, aproveitando esse assunto, assim, tu, né, Renata, né, qual o teu maior medo hoje? Então eu vou falar. Eu fui uma criança com muitos medos, querida, muitos medos. Eu tinha medo de cachorro, eu tinha medo de dormir no escuro, eu tinha medo de dormir sozinha. Eu fui uma criança com muitos medos. É,
eu acho que esse medo vinha desse lugar muito intuitivo, sensível, que já se colocava ali né, no meu desenvolvimento como criança, mas que não era nomeado. Eu acho que eu tinha medo do mistério, sabe? Eu acho que o mistério é que a gente pode chamar do que a gente quiser, né? Assim, Sim, no sentido assim, tem pessoas que vão chamar isso de fé, espiritualidade, de vida, de Deus, de divindade, de eu gosto de chamar de mistério. Eu acho que eu tinha muito medo do mistério, assim. Mas ao mesmo tempo esse medo era sedutor. Entende? Assim, é sim, um medo. Porque eu acho que você só sente medo daquilo que você realmente vê como grande. é verdade. Né? Porque se eu achasse, mistério, não é nada na vida da gente, mas Demais. eu achava grande. Então, eu sempre fui uma pessoa que reverencia o mistério hoje. No sentido assim, quase como um fogo, sabe? Assim, eu ensino muito a Nina a isso, assim, do fogo. Então, vai acender uma vela, eu falo, a gente não precisa ter medo do fogo, mas a Sim, gente precisa ter respeito. No sentido assim, não dá para sair e põe o braço em cima ou o papel. A gente vai acender uma vela, a gente precisa estar atento. O que a gente está fazendo, ela tem um poder enorme. Um braço, um papel, um brinquedo que passa na vela pode alastrar. sim, Mas eu também não quero que eu diga não pode acender, não entre em contato com fogo, né? Que em casa a gente tem uma fogueira. claro. Eu falo, ó, a gente deve, o fogo é um elemento maravilhoso, é muito gostoso olhar para uma vela acesa para fogueira, mas a gente tem que ir com respeito. E eu entendo o mistério assim, sabe? Assim, Sim, então, eu acho que eu sempre tive esse medo, o medo infantil ali, tá. de tudo aquilo que não tinha resposta, ou que não tinha controle, ou que eu sabia que era grande demais e tinha um certo desejo, mas eu não sabia como lidar com esse desejo de conhecer o Demais. mistério, de ouvir o mistério, de respeitar o mistério. Acho que falava-se muito pouco sobre isso, tudo era Sim, muito no caminho da religiosidade. Então, isso é mediunidade, isso é não sim. sei o quê. Mas eu não queria me sentir. Eu me lembro dessa sensação de criança, assim. Porque quando eu falava sobre isso, eu tentava nomear isso, as pessoas traziam um lugar ou muito frágil, Hum, nossa, está sempre cheio de medo, ou num lugar muito especial. Porque ela conversa com os é uma espíritos, bruxa. ela não sei o quê. E eu não queria esse lugar, assim, eu acho que isso, como se o mistério fosse só acessível ou a pessoas muito especiais, Sim, né, sobre-humanas, sim. extraordinárias, ou pessoas muito frágeis, loucos, rompidos com a sociedade. E esse lugar sempre me incomodou, dos extremos. Eu queria ser humana e eu queria que alguém pudesse me dizer: é muito humano Sim. ter medo e ao mesmo tempo respeito pelo mistério. E acho que isso a vida adulta me trouxe, assim, há trancos e barrancos, né? Passando por diversas situações e olhares e questionamentos meus próprios, do outro, de fora. Então, hoje, quando você me pergunta o meu maior medo, é hoje, pelo momento que eu estou vivendo, o meu maior medo é saber quem eu vou ser se o meu irmão não estiver no mundo. Porque ele está atravessando uma doença muito grave, né? É, e ele é, assim, como eu contei, essa pessoa que nasceu muito próxima a mim, Juntos. né? Tudo foi vivido muito junto, até as diferenças, Aline. Hoje eu vejo que o fato dele se configurar do jeito que ele se configurou me deu espaço para ir na oposição. Que legal. Então, Claro. e hoje tem muitos estudos, inclusive genéticos, de que é isso mesmo, assim, de que para você sobreviver, você precisa pertencer ao grupo, ser visto e amado por esse grupo. Então, você tende a escolher características e momentos de oposição ao irmão mais próximo de tempo, Nossa. sabe? Aham. Para que você, porque se você é muito igual,
Que lugar que você ocupa nesse grupo? Você Sim, é um reflexo daquilo. Então, até para construir quem eu sou nessa oposição, ele foi muito importante. Então, a possibilidade de perdê-lo mais cedo do que eu imaginava na minha história, do que a gente imagina, claro. e a possibilidade de ver meus pais, meus sobrinhos, minha cunhada sofrerem por isso ou serem muito impactados por isso, hoje é o meu maior medo, assim. E eu sinto que eu tenho muito pouco controle sobre Nossa. isso, assim, né? Eu não estou lidando com a morte, porque ainda estamos todos muito cheios de esperança, de que ele Claro. é um cara jovem, de que ele tem muito potencial nesse corpo, na memória do corpo dele de Que maravilhoso. atleta, mas ao mesmo tempo uma doença como um câncer no cérebro, um nível do jeito que está o dele, nos coloca esse convite dessa finitude, da possibilidade dele, ele já não é mais Não é o. aquele irmão, né? E Exato. óbvio que eu sei que todo mundo está mudando todo dia, né? A Aline que eu Sim. encontrei há 4 meses, É, 2 meses, que pessoalmente faz. setembro. Faz uns 2, 3 meses agora. Então, a Aline que eu encontrei pessoalmente há 2 meses não é mais. Você já mudou, né? Sim. Será que eu me despedi direito daquela Aline? Claro, claro. Essa pergunta vem, mas eu te confesso que ela tá num foco, assim, com uma lupa de aumento. Então, hoje é isso, assim, eu tenho feito um exercício muito grande, Aline, que é assim, o mistério, que uma doença como essa, ela envolve muitos mistérios. Óbvio que a medicina, a ciência, o avanço ajuda e a gente está sempre atrás, e ele, como médico, está sempre em busca dessas Claro. referências, das Atualizando, grandes né? referências e medicações e tratamentos, mas tem algo além disso, que é, né, tudo pode acontecer diante de uma complexidade como essa, diante de coisas que envolvem tantas coisas. Então, eu tenho tido um mantra aqui comigo que é assim: mistério como esse, ele não foi feito para ser resolvido. Porque se resolve o mistério, ele deixa de ser mistério. Então, eu estou aqui para testemunhar o mistério. Nossa. E testemunhar não significa ser passiva, entregar os Claro. pontos. Uma testemunha é cúmplice. Uma testemunha de um crime é considerada cúmplice. Uma Sim. testemunha de um contrato, ela assina, ela tem movimento, ela se compromete. Então, eu estou comprometida e atenta a ver esse mistério se desenrolando na minha frente. Mas eu te confesso que tem sido muito difícil não poder resolver. Eu Nossa. queria, sabe, pegar com a minha mão E os meus resolver. conhecimentos e resolver, querer tirar isso, ou ter uma resposta, ou ter um porquê. Nossa. Nós estamos passando, ele está passando por isso, nós estamos passando por isso, para isso, esse é o fim. Lá no final, os filhos dele, a Uhum. gente, ele vai aprender isso e vai deixar isso no mundo. Sabe essa resposta que Meu a gente Deus. quer logo? Mas ela demora e ela só vem no longo prazo. E Nossa. na hora que eu acho que eu estou descobrindo. É muito intenso. E tu conversa com ele, assim, sobre isso? Tipo, ele fala da possibilidade da finitude? Como é, assim? Agora ele está num momento mais caladão. Ele tem momentos. A última vez que ele não estava hospitalizado, que ele estava fora, a gente teve uma conversa bem bonita. Meu irmão é um cara muito pra frente, no sentido assim de, bora, vamos resolver, vamos fazer, muito pragmático com a Uhum. vida. Por isso que eu te digo, né? A partir da oposição dele, Aham. eu não acho que eu não sou uma pessoa pragmática, mas eu não sou uma pessoa só da prática. Eu Claro, claro. gosto da reflexão, da teoria, eu gosto da minúcia. Então, eu acho que aos olhos dele, essa coisa de ficar olhando para o passado, para a origem, para as histórias, sempre foi uma perda de tempo. Ah, tá. Ele olhava e Sim. falava,
Bora, já foi, Vamos lá. passou, resolve. E ele construiu muitas coisas diante dessa força dele. Ele sempre foi assim. Então, por exemplo, eu tinha medo de cachorro na infância. Ele convencia os meus pais a gente ter um cachorro. Porque ele dizia, só vai superar esse medo tendo um cachorro. Super prático. Entende? Mas ele fazia acontecer. Ele Aham. convencia quem é que seja, quem que fosse, ele, das coisas que ele achava. Ué, E dá ação. ele era um realizador, sempre foi um realizador. Então, eu acho que a gente fez muito essa oposição, né? Nesse lugar. Então, a última conversa que a gente teve foi exatamente sobre como essa doença tem trazido um paradoxo muito grande de ser vivido. Então, ele nomeia que tem muita dor e medo, muita Nossa. dor e medo, mas que ele nunca sentiu de forma tão concreta, tão física, palpável, o que é esperança. Nossa. Nossa. Ele nomeia isso, ele, na hora que ele me falou, né, nessa última conversa que a gente teve mais reflexiva, assim, ele falou, olha aqui, ó, eu tô sentindo, a esperança passa por mim, eu não sabia o que era isso. Nossa, ele tá sentindo no corpo. E tá sentindo no corpo a dor, o Isso? medo, né? Não é só uma coisa abstrata de futuro. Tá ali nele, né? O câncer Não. tem isso, né? É como se de repente o seu maior inimigo tivesse ali, né? Interno, mas ele já consegue. Meu irmão é um cara incrível, assim, ele já consegue nomear que essa doença o salvou de outras tragédias. Nossa. Ele vinha tendo um ritmo de vida e possibilidades mesmo do desenrolar do futuro. Então eu vejo que bonito ele conseguir atravessar tudo isso, vendo o paradoxo que existe. Quando ele me falou tem dor e tem esperança, eu respirei muito aliviada. Como Nossa. terapeuta, como irmã, eu não queria que tivesse dor. Eu só queria que ele tivesse Claro, vivido a esperança. claro. Mas como terapeuta, eu sinto que a gente só sabe que a pessoa está diante de um luto, e luto não é só sobre morte, né? Não. Quando ela entende que tem paradoxo de vida e morte no mesmo lugar, do mesmo jeito, dor e esperança no mesmo lugar, do mesmo jeito. Quem não consegue reconhecer que num momento como esse, de grande mudança, ou de grande dor, ou adoecimento, ou até a morte de alguém muito Claro. importante, tem dor, mas também tem um alívio, também tem uma renovação de sentidos. Temos. Quem não consegue identificar isso, nomear isso, ainda vai ter uma etapa a percorrer do Sim. luto. Sim, sim. Então, quando ele me falou isso, tem dor e tem esperança, nunca senti tanta dor e medo, mas também eu nunca senti tanta esperança tão palpável no meu corpo. Demais. Eu falei, ele está consciente, não só no sentido da cognição, Sim, aham. ele Mas é está de testemunhando o mistério, vivendo, ele né? está atento, ele não pode resolver com todas as ferramentas dele nesse momento, mas ele está fazendo a parte dele, correndo atrás das possibilidades de cura, da medicina, mas ele também tá consciente, está testemunhando que tem um mistério, o que a vida está nos convidando, porque não é só sobre ele, né? Não. Não é só sobre E a ele. família inteira, nesse momento, tá se redirecionando, né? Tá mudando, assim, né? Deve estar intenso o processo. Intenso, assim, Renata, nunca me debrucei tanto sobre o luto. E eu vivi esses últimos 2 anos atendendo muitas pessoas que perderam pessoas na Sim. pandemia, como psicóloga, mas eu não vim de uma história, Aline, onde eu perdi muita gente, Ah, sim, claro. de adoecimento. As grandes perdas da minha história foram os cachorros, Uhum. né? Que ao Mas longo que da dói. vida dói muito, mas ao longo da vida a gente vai lidando com isso. E os meus 2 avós, muito presentes, né? Mas eu já era mais adulta, eu tinha Ah, mais sim. repertório para lidar, eu tive muita história com os meus avós.
foi uma relação muito bem vivida. Então, eu te confesso que eu não tinha lidado com o luto de uma maneira como essa, assim, com Nossa, esse. É quase como se de repente falasse, nossa, tudo que eu sei, ou tudo que eu nossa. pensei, né? Não. E é isso, então eu sou dessas que olho e falo, ok, vida, esse é o convite? Bora lá. Então eu tenho estudado, lido muito sobre o luto e acho que isso vai me ajudar muito a ter uma maior compreensão da vida, de uma forma geral, até dos meus lutos, né? Assim, de como é difícil a gente encerrar, Nossa, como é difícil a gente dizer chega, né? Aqui muito. deu. A gente aprende muito a iniciar novos ciclos, começar novas Mas coisas, encerrar não. né? Mas encerrar não. Ou como é difícil quando uma relação acaba e você fica perguntando o que que faltou, o que que em mim não foi o bastante, por que a gente se afastou, né? Assim, o que deu errado. Então eu sinto que é isso, assim, a vida está me convidando para olhar esses pequenos e grandes lutos da vida. E tô tomando isso como convite, falando, Nossa, ok, bora lá. coragem. Não é fácil, mas é Não. isso, né? Se coragem é igual colocar o medo em movimento, eu tô tentando colocar esse medo que eu tenho do mistério da vida em movimento. Nossa, Rê, que forte, que intenso. Que Tem intenso, sido. sabe? Que intenso. Como É. é pra ti, assim, dentro dessa história com mistério que tu tem, né, desde criança, assim, né? Como tu te relaciona com a tua morte, né? Acho que isso Nossa. é uma coisa bem profunda que todo ser humano não tem como não pensar nisso em algum momento, né? Eu, eu acho. Uma vez um professor me disse isso, assim, um professor desses mais inspirados que a gente tem na vida da gente, assim. Ele me disse isso, assim: Ah, Renata, você tem muita intimidade com a morte, né? Eu acho que ele queria dizer com esse mistério, assim. Uhum. Até com essa coisa do chamar Renata, do renascer. Então, assim, eu te confesso que quando eu olho para minha história, eu já penso, já morri várias vezes. Sabe, assim, morri várias vezes, várias coisas em mim se encerraram, relações, características, corpos, coisas que eu acreditava sobre mim, sobre a vida. Então, quando eu penso assim, é, sobre mim, eu fui ganhando um certo controle, né? Então, eu sempre gostei muito de viajar de avião. As pessoas me dizem, você tem medo de viajar de avião, né? Ai, não, assim, eu não sei, eu acho que eu tive sempre também essa reverência ao mistério, né? Se for assim, vai Sim. ser assim. Se eu morrer, os meus vão achar bilhetes, histórias por Ai, todas as coisas, assim, cadernos. vai estar colocado no mundo, assim. Mas eu acho que depois de ser mãe, isso fica No- mais difícil ali. Acho que fica mais difícil. Então, quando a Nina nasceu, acho que você sabe essa história, mas quando a Nina nasceu, eu tive um tio muito importante da minha história que fazia mapa astral das crianças da família. E eu quis continuar a tradição. Ele na época, né, as crianças dos anos 80, que somos nós, ele não tinha software, nada disso, ele sabia fazer o cálculo, o desenho na mão. E a única referência que eu tenho de alguém com mais. A minha família é uma família muito pragmática, muito. Paulista, realizador, construiu muitas coisas, estudou, porque ninguém tinha origem para estudar, então foi. Então, assim, ele é a pessoa que eu identifico na minha história e falo: nossa, ele fazia mapa astral, ele era essa pessoa já, assim. Mas, enfim, ele tinha essa tradição e eu, nessa vontade de honrar essa tradição e esse tio, esse amor que eu tive por esse tio, decido que eu vou fazer uma pastoral das crianças que vão nascer a nova geração. Então, eu fiz da minha sobrinha, fiz da filha da minha prima. E aí, quando a Nina nasceu de parto natural, tal, eu estava ótima,
de Posta. cílios azul, pintei meus olhos de azul, tava lá, maravilhosa e tal, me sentindo super potente, muito bem. Vou fazer, aí agora já com o software, né? Vou fazer o mapa astral da Nina. E aí, nesse mapa astral, tinha essa ausência, sabe? Nesse mapa. E aí nossa, de mãe, né? Do meu Sim, papel. Isso me pegou muito. Claro que eu sei que é uma série de coisas. Hoje eu fui estudar mais, entender, porque o que eu sabia ler era aquilo pronto de software mesmo. claro. Eu fui entender a complexidade. Hoje eu sei que essa ausência não falava sobre morte, mas na minha leitura básica era pronto, pronto. A Nina vai ter mãe ausente. Aham. E seja uma mãe ausente fisicamente, seja uma mãe ausente emocionalmente, não disponível, aquilo me deu um susto. E uma coisa era sobre a minha vida, eu morrer, eu ir embora. Outra coisa é sobre esse lugar de alguém que você quer estar junto, né? Assim, no Nossa, sentido de que você sabe que depende de você para se desenvolver, que você imagina que ninguém vai conseguir ler e sim. saber e conhecer e respeitar e amar como você, né? De saber o buraco que pode dar emocionalmente para alguém que não Claro. tem essa pessoa presente, uma pessoa tão importante. Então, eu te confesso que depois de ser mãe, eu quis muito a vida, sabe? Assim, eu fui uma coisa meio do tipo, peraí, tudo bem ter intimidade com esses pequenos lutos, viver essas pequenas mortes, mas é preciso ter uma constância, eu quero estar aqui, não dá para morrer tudo o tempo todo, a qualquer hora. Eu acho que essa coisa mais cigana, né, esse cigano que pode ir É, embora, e pode viver, e pode ir, e aí agora muda de casa, e agora muda de estado, e agora muda de profissão, e agora muda de cabelo. Eu acho que eu vivia muito isso antes de ser mãe. Acho que ser mãe deu essa aterrada, assim. Amo os ciganos, a cultura, maravilhoso. amo o que eu aprendi quando eu me lancei, assim, nesse lugar mais cigano meu, né? Maravilhoso. Mas eu acho que mãe me aterrou um pouco mais, sabe? Eu fiz casa, eu falei, Nossa. peraí, não é sobre tudo, mesmo o dinheiro, não dá para cada hora vir de uma fonte e ficar navegando assim tão. É, é isso. Então eu sinto que depois de ser mãe, esse medo da minha morte passou a ser maior, sabe? Nossa. Ele não Passou. passa? Esse medo não passa? Eu me Eu acho lembro, que Rê, vai quando se tu falou. renovando, né? No começo é porque é bebê, porque depois, não, mas Isso. a fase, depois, né? Ah, mas agora tá no colégio, eu quero acompanhar. Isso. Eu me lembro quando, com certeza, logo que eu te conheci, no comecinho, tu comentou do mapa astral e essa história do nascimento da Nina. Isso me atravessou de uma maneira, porque também sou mãe, né? Minha filha tem 5 É. hoje, mas naquele momento, talvez, eu não estava conseguindo, estava passando por um processo de depressão, né? Nomear essa dor, esse medo gigantesco. Porque, de fato, é muito gigante. Toda vez que eu me pego pensando nisso, eu penso assim, cara, nunca consegui, acho que nomear tão bem como tu naquele momento, essa angústia que eu sinto aqui dentro. Cara, É é muito angustiante, né? Dá muito muito. medo mesmo. Mas sabe que uma coisa que me passou na época, que me passou no sentido de aliviou, eu nessa piração do mapa, né? Porque o que que eu acho que aconteceu? Um oráculo, como um mapa astral, ele é uma projeção de algo que está interno, né? A gente, na verdade, as respostas estão no todo, na gente. A gente projeta na carta, nas runas, nos sinais, no mapa astral, muita coisa ali, né, do nosso próprio saber coletivo, não só individual, mas coletivo. E eu me lembro de ter comentado sobre esse mapa astral, esse medo que o mapa astral me trouxe, porque era como se quem trouxe foi o mapa astral, mas na Sim, verdade, tá dentro. é, depois de conhecer tantas mães, eu já entendi que o puerpério tem a ver com
luto imenso, esse Muito. medo da morte, mas ao mesmo tempo essa morte física que aconteceu literalmente na sua frente, e essa vida, e o medo desse bebê morrer, é tanto Muito. luto junto, que eu fui uma tia pediatra minha, eu mandei uma mensagem para ela me mandou uma mensagem perguntando como eu estava, né? Numa tia pediatra tentando acompanhar esse nascimento da filha da sobrinha dela e tal. E aí eu falei, ai tia, tô muito angustiada, fiz uma pastral, e aí falei, e ela falou assim, olha, não entendo de mapa astral, não tô querendo diminuir, não tô querendo dizer que não é importante, mas eu queria te dizer como pediatra que é isso mesmo. A gente, quando um filho nasce, fica muito diante do luto. Vem muito isso à tona. A gente tem uma sensação que vai vir uma vida e que a gente vai se renovar e que, nossa, você assim, né, vai vir e aí que eu vou querer viver, aí que eu vou. Mas tem um tempo para isso vir, para essa força vir, tem uma maturação desse sentimento. Eu vejo muitas puerpérias, ela falando para mim, que estão lidando com seus lutos, só que não conseguem nomear. Então, assim, a chegada de uma vida traz muito convite de morte. Muito. É isso mesmo, não tem nada errado com você, não é o mapa astral, não é isso. E aí eu me lembro que esse eu também, sabe, essa sensação de, eu não sou a única, Que bonito. isso é coletivo, isso faz parte do processo humano. Eu era a primeira filha que eu vivia isso, né? Uhum. Me deu um lugar assim, tá bom, então vai passar, mas não nesse sentido de vai passar passivo, assim, de que é um processo. O tal do confia no processo, confia, Mais uma vez, sempre, olha esse grande convite da vida, assim, né? De confia. confia. Mais uma vez. E sabe que é tão bonito, porque quando a gente fala, eu gosto muito de ir na coisa da palavra, né? Como eu te falei, assim, no nome. Eu acho que a etimologia, a origem das palavras, elas já revelam a que essas palavras veio e a gente fica complicando demais, né? Mas quando a gente pensa no confia na vida, então, por exemplo, que é um mantra que eu gosto muito, confia na vida. O confiar, ele não é uma coisa passiva, né? Ele é Hum. fiar com, Viagem. Que legal. fiar, sabe? Do bordado, do tecido. Então, quando você diz assim, confia na vida, você está dizendo assim, faz sua parte, bota a sua linha na agulha, bota Uhum. essa agulha para movimentar. Trabalha com a postura aí da vida. Isso, mas você confia que a parte da vida ela tá fazendo porque você tá. Então é confiar, é fiar junto com a vida. Que demais. Não é um vida resolve aí para mim e nem um vida daqui que eu resolvo tudo, né? O confiar. Então, quando eu penso na imagem, eu penso isso, assim, que tem esse todo, essa vida, esse mistério que tá aí fiando e a gente não sabe qual é o bordado ainda e que leva muito tempo para a gente virar e falar, nossa, que imagem bonita isso tudo deu, inclusive aquela dor, inclusive aquele momento, inclusive Verdade. aquela doença, inclusive aquela alegria. Mas a gente, mesmo sem saber ainda o que esse bordado vai dar, que imagem isso vai dar, que força isso vai ter, é preciso fiar. É preciso fazer a É nossa parte, é preciso. preciso se colocar, é preciso estar em movimento, nem que seja reconhecendo nesse movimento um descanso, uma pausa, um momento Claro. mais árido. E como a gente precisa de ter esse lugar, assim, de reconhecer no nosso corpo em que momento que a gente está, né? Dessa caminhada, assim, né? Isso até eu queria te perguntar, assim, como hoje tu te relaciona com o teu corpo, né? Como? De que maneira, assim, hoje, né? Como que funciona isso em ti, assim, agora? Nesse aqui e É, agora? ai, querida, esse eu acho que para alguém que ficou muito encantada, curiosa, lúdica com o mistério Aham. dessa criança, eu brinquei muito pouco com o concreto, com o que estava aqui posto. Era muito na imaginação, muito no mistério, né? Assim, eu fui Aham. uma Aham. criança muito imaginativa, muito cheia de histórias, mas era tudo aqui, né? Não falo aqui de mente, não, eu Não, falo não. aqui, né? Imaginando mesmo.
E tudo histórias. Então eu me lembro que a gente ia para os hotéis fazendas, né? Na época meus pais gostavam de passar férias em hotel fazenda. E eu não era que ia para a piscina com a turma do tio, do monitor, nananã. Eu Brincar. ficava no quarto ou recolhida com o meu primeiro gradiente, assim, gravando histórias. Então, assim, o que eu quero te dizer? Isso tem um ganho muito grande. Hoje eu sou uma pessoa que lido com o mistério o tempo todo, olho para o mistério, reverencio o mistério, crio coisas para a gente ver o mistério acontecendo, se desenrolando como um ritual. É, as pessoas me reconhecem nesse lugar bruxa, né? Mas não é essa bruxa que usa de ferramentas, né? Essa bruxa que está atenta, enfim. Isso é maravilhoso. Sim, Mas eu acho que eu perdi um pouco essa relação com aquilo que estava dado, concreto, e o corpo esse instrumento tá aqui, ó, esse corpo tá aqui, ele existe, ele é é. feito Eu de sou esse corpo, matéria. né? Eu sou esse corpo move pelo mundo, e não só a imaginação, e não só a poesia. Então eu tive muito pouco, eu fui uma criança com muito pouca intimidade com esse corpo, assim, eu brinquei muito pouco, eu manipulei muito pouco esse corpo, eu desafiei muito pouco esse corpo. É, E aí, claro, né, naqueles estereótipos que a sociedade faz com a gente, então, essa não é do corpo mesmo. Aham, Aí sim, você só quer navegar, eu não sei você, mas eu reconheço isso muito na gente humano. A gente só quer fazer aquilo que a gente faz bem. com certeza. Porque me sinto Então, mais segura nesse lugar. e tem que ser muito bem. É? Então, você não quer aprender, você não quer fazer uma coisa que não é bom naquilo, você só quer fazer aquilo que você é muito bom. Então, eu sinto que eu fui, tá, então isso aqui eu sou muito boa, isso aqui eu sou muito boa, isso aqui eu sou muito boa. E escreve concurso de redação, e blog, e diário, e não sei o Claro. quê, e então você isso, e o jornal da escola, e Folha de São Isso, Paulo. Então, assim, eu fui me colocando nos lugares que eu via que eu fazia bem, que eu gostava, e que as pessoas reconheciam que era o meu lugar. claro. Essa relação com o corpo ficou muito deixada para lá, assim. Então, eu sinto que, como adulta, o meu grande desafio foi como equilibrar. Como a gente não precisa ser ou isso ou aquilo. Como é que encontra? Não no sentido de dar para ser tudo, tudo, e então eu vou ser uma Não, grande isso. Não, mas tem que integrar, tem esse corpo tá aí, esse corpo claro. precisa ser visto, esse corpo precisa ser. Eu posso me divertir com ele não precisa só ser lapidado e padronizado e reformado. Isso e foi um grande desafio Porque ele para também mim. é um lugar de prazer, né, Rê? Ele é um lugar de prazer. Eu acho que eu sempre vi no corpo esse lugar, essa possibilidade de fantasiar. Boa, Então, excelente. os figurinos, os acessórios, e eu posso brincar com esse corpo, mas nesse sentido mais de fantasia. Claro, aham. Então, eu sempre fui uma criança e uma adulta lúdica. Eu sou lúdica com o corpo. Você não vai me ver sem contar uma história com a roupa que eu estou vestindo, É você não vai me verdade. ver os acessórios. Você sabe disso, né? Sim, Tem uma coisa dos acessórios, tem uma coisa da roupa que eu escolho, tem uma coisa dos. É isso, assim, eu não vou tudo. levantar é isso, a roupa que eu pus hoje. Não, Nada, tudo tem é muito lúdico para mim. Então esse corpo, mas ele virou, né? Hoje eu tenho tentado lidar com ele de uma forma diferente, muito esse lugar que veste, né, uhum. um acessório Isso, lúdico, aham. veste uma Muito legal. fantasia, mas não é e Muito bom. não sem o figurino da Que é? fantasia, o que é? O Ele que é? também pode brincar, ele também pode ser vários, ele também Esse corpo dança? Assim, é, dança? Tu ele gosta? eu sempre gostei muito de dançar, muito, mas uma dança livre. Eu odeio E coreografia. essa é a minha Odeio essa história, coisa né? de ter que fazer uma coreografia ou de ter que. Porque aí, óbvio, vai ficar muito latente para mim, muito óbvio que o meu ritmo é outro.
que eu tenho uma falta de intimidade com esse corpo. E aí, quando eu estou fazendo coreografia, eu me sinto muito no movimento de ter que olhar para quem está Para coordenando poder e fazer. eu quero copiar aquele corpo, sabe? E E não aí eu escutar esse gosto. corpo. Não sei fazer isso. A pessoa fala, pensa no braço direito. Eu não sei pensar no braço direito. Aham, aham. Eu olho para o seu braço direito e tento copiar, sabe? E aí isso me dá essa sensação de, nossa, que horrível que é não ter essa intimidade com esse corpo, né? Uma vez eu estava estudando sobre Vênus, a deusa Vênus, Sim. Afrodite e tal, e aí alguém me falou assim, nossa, minha principal brincadeira de infância era copiar as mulheres da capa de revista. Ah, Sabe, de capa de revista, sim, seja a boa postura e forma, tal. qual que seja. Aí eu pensei, cara, nunca brinquei disso, assim, eu nunca brinquei com esse corpo. Eu tive muito pouca intimidade com o espelho, assim, de ficar brincando. Então, hoje que eu, né, sou muito fotografada nos rituais, nos casamentos, em Claro. vídeo, a pessoa fala, qual é o seu melhor ângulo? Sei lá, Nem tenho conheço. zero noção disso. E eu sinto que isso ainda é um tema, assim, sabe? Eu falo, Aham. cara, quanto tempo sem intimidade com isso, sem olhar para isso, sem só querendo que tivesse num padrão ou que tivesse Nossa. num lugar seguro. Um lugar seguro, assim, não é eu nunca fui, não consigo me lembrar, nem adolescente, de querer ter uma forma padronizada, no sentido assim, isso que tá na moda, então isso é muito, Não. isso para mim ali nunca foi um tema assim. Eu nunca vou olhar sei lá, uma mulher de capa de revista ou hoje, né, uma influencer e vou dizer, queria ser. Aham. Assim, é Naquele quase tempo as como roupas, assim, adolescente saía, tipo, eu ia nas festas, tudo igual, assim. Isso não aconteceu, então. eu sempre tive esse tesão pelo diferente, né? Não para esse diferente que choca, porque como eu sou uma pessoa introvertida, eu Claro. não vou ser a que chega, nossa, paramos para olhar, ela chegou, Tá. isso não. Mas que tinha esse toque, assim, eu acho que é isso, esse lúdico. Tinha. E o padrão não é lúdico. Ele tá pronto, você vai na Não. loja, tá na vitrine. Não. Então, assim, isso eu não reconheço. Mas eu reconheço uma ilusão dessa Renata pequena e dessa Renata adulta também, de que se eu tivesse um corpo mais próximo de um padrão, ou um rosto, ou um cabelo, ou um olho, o que é que seja, esse conjunto, a vida ia ser bem mais fácil para mim. E aí eu ia poder ser mais criativa, eu ia poder Tá. ser mais lúdica, porque eu sinto que o fazer diferente tem um convite social que é assim: bom, se você vai fazer diferente, que seja perfeito, que seja impecável. Porque ninguém vai dar abertura para o diferente, olhar para o diferente, escutar você, te ver se você é diferente do Perfeito. padrão, se não é impecável, se não é Perfeito. um negócio que choca, ou um negócio que choca no sentido assim, de que gera esse entusiasmo, esse encantamento. E eu olhava para esse corpo, para esse rosto, e dizia, tem nada nele de muito encantamento, sabe? Assim, não tem nada Aham. dele, nem no sentido contrário, sei lá, eu tenho um nariz muito diferente. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu posso transformar na minha marca, nem nesse outro lugar, sabe? Essa sou eu. As pessoas sempre conhecem alguém que parece comigo, as pessoas sempre falam, já tive uma amiga que parece com Aham. você. Então, assim, foi difícil para mim, porque não era que eu queria te tá bom, então eu vou me transformar nessa influencer do corpo assim, do corpo assado, mas ao mesmo tempo eu também pensava, mas também não é um corpo, um rosto que vai parar o outro a ponto dele escutar a minha diferença, dele notar a minha diferença. E isso tem sido difícil, assim. Esse tem sido o meu maior desafio. Como eu lido com esse
corpo que muda muito Uhum, conforme o tempo, uhum. conforme o ciclo menstrual. É um corpo muito flexível nesse lugar, ele me acompanha muito, sabe, Aline? Se eu não tô bem, se eu tô bem, ele vai junto comigo. Eu sempre tive a Maravilhoso. sensação de que só tava indo a emoção, que o corpo Aham. tava paradinho Como lá me ele tá junto. esperando. E aí, de repente, eu vejo ele junto, eu vejo que ele se move, eu vejo que ele, se eu tô bem, ele tá mais vivo, se eu não tô bem, ele tá menos Maravilhoso. vivo. Eu vejo que engordar, perder peso, dançar e se movimentar e tá mais para fora, mais para dentro, com mais vontade de fazer uma coisa de endorfina, mais uma coisa mais Maravilhoso. livre. Tudo isso tem a ver com o que eu tô vivendo, com a Tá tudo emoção. junto. Mas é difícil, porque eu queria que ele ficasse pronto, lindo. E lindo é de isso, assim, num lugar harmônico, num lugar tal. E aí eu só trazia a minha fantasia, eu só trazia o momento, entende? Assim, eu não queria que ele fosse comigo, assim. Porque é difícil lidar com essa materialidade também, né? Do Muito. corpo que muda, que envelhece, que se transforma, que você olha uma foto e fala, putz, eu tava bem lá e não aproveitei quando eu tava Aham. bem, assim, né? Reclamava. Como eu tava ótima, por que eu implicava tanto comigo? Verdade. Eu não queria, isso me irrita um pouco nessa relação da gente desse corpo feminino, sabe? Que Muito. nunca tá satisfeito, que nunca tá Nunca tá bom, bom. que sempre podia ser melhor, que é isso, assim, que não é menos sobre o desejo e mais sobre o É reconhecimento. verdade. A gente é muito desconectado, né? E acho que isso, até mesmo, a gente conversa, já conversou sobre isso, né? O quanto é importante. O corpo mostra quando a gente está fazendo algo pelo desejo, quando ele está indo em direção a algo que aquilo te move. É impressionante. Se tu tá conectado, tu sente isso. É É, impressionante, é. A gente está chegando no fim, mas eu tenho algumas coisas que eu quero perguntar ainda, e ainda dentro do corpo eu queria te perguntar qual a importância do sexo para ti, dessa troca, né? é, nossa, muito importante. Eu sempre gostei de ler sobre, né, nessa construção da jovem que eu fui, que a literatura me dava esse lugar, que eu gostava de ler livros. Eu sempre gostei de ler sobre livros, contos e mesmo livros mais teóricos sobre esse lugar do desejo e do erótico. Sempre gostei, porque eu acho que também tem aquilo que a gente quer compreender, eu acho que é um mistério. É como a gente É, não fala sim. muito abertamente sobre É, isso, sim. né? E quando você vê alguém que lida muito bem com isso ou emana isso, Uhum. nossa, é lindo, é Muito encantador bonito. e é sedutor. E eu gosto de entender qual foi a história dessa pessoa para ela lidar bem com isso. Adoro. Então eu acho que sempre teve esse lugar de querer entender, compreender e até trazer, incorporar isso, né? Claro. Então, assim, eu acho que na intimidade, no privado, nesse lugar só meu comigo mesma, sempre foi um lugar de muito, de, é isso, assim, de muita liberdade, de muito encantamento por qualquer tema que gira ao redor Uma do curiosidade, desejo, assim. do erótico, do sexual. Eu nunca tive um eu me censurar, eu Isso. relaxar Aham. assim, internamente. Agora, publicamente, eu acho que eu tinha receio, sim. Ah, Eu acho que eu tinha um lugar assim, meio. Nossa, é perigoso, né? Quando você evoca isso nas pessoas. Quando você desperta o desejo, quando você desperta o erótico nelas, o que que eu vou fazer com isso? Então, eu acho que para esse lugar público, eu sempre tive mais dificuldade, eu sempre encarava esse arquétipo do misterioso, ah, ou esse lugar do lúdico, que nem sempre é erótico, né? Que muitas vezes é um lugar meio palhaçona,
ou brincalhona, ou muito maternal, Uhum. como essa mulher maternal que cuida, que tá ali. É, eu acho que publicamente foi mais difícil para mim trazer isso à tona. Como é que eu ia, sem medo de despertar isso no outro? Quer dizer, esse outro que se vire com Aham. isso aí, Sim. sabe? Esse outro que cuide disso. Eu acho que eu tinha medo do despertar nisso. E eu acho que como mulher é isso mesmo, assim, né? Eu cresci num lugar que a minha mãe me dizia, cuidado, porque existem Ah, abusadores, existem violências, existem homens que não vão te respeitar, uma triste existem realidade. isso. Então, eu acho que em algum lugar meu eu tive muito medo de ser essa mulher ou essa Claro que menina sim. que despertava isso. Era melhor ser um lugar mais infantil, mais Claro. maternal. Eu me sentia mais segura. Então, eu acho que durante muito tempo eu fiz um corpo que comigo, sozinha, no meu quarto, nos meus diários, nas minhas Aham. leituras. Era muito divertido ser, era muito divertido brincar, era muito divertido ter esse corpo, assim, reconhecer esses lugares de prazer desse corpo, mas nesse lugar seguro comigo mesma. Contigo, Então, claro. comigo mesmo sempre foi uma coisa muito divertido, sempre foi muito prazeroso. Eu sempre me desafiei a descobrir esses Livre. lugares que esse corpo sentia. Eu nunca tive essa vozinha assim internamente, individualmente, que dizia não pode, isso é Aham. feio, nananã. Reprimindo. Eu sempre fui daquelas que fecha, tranca a porta do meu quarto e aqui é um mundo. Teu Para universo. tudo, para escrever, para fazer, para viver, para escutar as minhas músicas. Eu sempre me permiti, mas É publicamente diferente. é diferente. É diferente. Não me vejo como uma mulher sensual, não me vejo como uma mulher que desperta o desejo. Eu acho que tem um desejo que eu desperto, que eu consigo reconhecer que esse corpo desperta da inteligência, da Aham. Tá. confiança. Então, eu sinto que as pessoas confiam em mim, eu sinto que as pessoas depositam né, sua história, me contam. Uhum. Eu sinto que as pessoas confiam no meu conhecimento sobre psicologia, sobre o que é que seja. Sobre a vida, né? Isso eu acho que gera desejo na pessoa. Eu sinto que as pessoas querem estar perto nesse lugar da inteligência, do meu trabalho. Tá. Mas eu não me sinto uma mulher que, sem isso, sem esse lugar do que eu sei, do meu olhar para o mundo, que desperta, que aprendeu com esse corpo, com essa presença, gerar esse desejo. E esse é um tema de terapia, assim, Claro. meu. Eu não acho que eu não acho que eu me permiti, eu acho que eu tive medo, eu acho que eu achava que só alguns corpos podiam gerar desejo e o meu não. Eu acho que era isso, assim, ou na minha cabeça tinha uma ilusão que é o corpo que gera esse desejo, esse encantamento, esse erotismo, ele é muito padrão, padrão no sentido assim, muito perfeito, impecável, e aí, óbvio, para ser impecável, você está relacionando com um padrão, ou ele é muito estranho, Ah, diferente, comum, isso. mas aí a pessoa sabe usar isso a favor dela. Entendi. Isso se torna uma marca, isso se torna Sim. uma Positivo, no bandeira. fim. Aí vira uma curiosidade, né? Eu não me vejo nesse caminho. Então, isso é difícil. Eu estou até agora fazendo um trabalho de disformia Não de conheço. imagem. Ah, É uma fisioterapeuta especializada em trabalhar pessoas que têm disformia de imagem, porque uma coisa é uma insatisfação com a sua tá. imagem corporal. Sim. Outra coisa é uma disformia, quer dizer, você não percebe o seu corpo do tamanho, do jeito que ele Do jeito que ele realmente é. é. Sim, tá. Tipo, como se distorcesse aquela imagem. Isso, assim, a falta de intimidade com o Uhum. espelho, com o Aham. brincar com esse corpo, com tocar esse Legal. corpo, Sim. te dá um corpo muito abstrato, um corpo muito aqui, que Sei. você imagina, visualiza, e muito pouco aqui.
Então, eu estou fazendo um trabalho agora com ela para poder ir para esse lugar que é reconhecer o tamanho, o espaço que ele ocupa, o que ele é. E não é fácil, não. Não é Claro que fácil, porque aí não. você tem que entrar em contato com. É isso aqui, é o que é o que tá. Eu não tenho outro corpo, nem É preciso este. ter. Aham. É esse agora. Isso. Nossa, muito forte, muito intenso, com certeza. Isso é esse tema, assim, ó, daria muitos outros, né? Outras Muito. conversas, eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero ainda te perguntar uma coisa que eu anotei aqui, né? Me conta alguma coisa interessante sobre ti que eu não faço a menor ideia. Hum, que eu nunca te contei. Não faço a menor ideia, uma coisa interessante, assim, quero saber. Ai, que delícia pensar isso, né? Adoro. Eu tô há 18 anos com o Vinícius, né, meu marido. E às vezes a gente senta para sair para jantar e tal. Eu falo, amor, me conta uma história sua que eu nunca ouvi. Adoro, Porque nós há 18 anos juntos, eu ouvi todas, né? Assim, nas suas variações. mas sempre E tem. sempre tem, sempre. Ele me conta alguma coisa da vizinhança, de criança, ou até do trabalho, enfim, que eu falo, essa eu não sabia, essa eu não tinha Boa, escutado, essa eu não ouvi. É bom, né? Mas adoro. sobre mim. Então eu vou te contar uma que eu descobri sobre mim recentemente, com esse processo do meu irmão. Eu estou morando em Belo Horizonte e minha família está em São Paulo, então todo o processo de hospitalização, adoecimento do meu irmão acontece em São É lá, Paulo e isso não tem sido fácil, porque eu queria estar lá o tempo claro. todo, perto e disponível e com os meus sobrinhos, mas estou longe. Em alguns momentos, e muitas vezes estou longe por causa do meu trabalho, Claro. porque tem as coisas a cumprir aqui, tenho a minha família. Mas teve uma semana que eu estava muito. Eu preciso ir. Ele também estava um agravamento de uma condição dele. E aí eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E fui. Fiquei lá uma semana com ele no hospital e com os meus pais e minha cunhada, enfim, todo mundo. E aí, quando eu fui, Aline, assim, minha mãe me ligando, na verdade, até eles que compraram minha passagem, meus pais, disseram, vem, a ponto de eu achar que poderia ter uma travessia mesmo ali, Claro, sabe? claro. Eles me ligaram no domingo à noite, pós-resultado da eleição, Ah, tá. num momento assim, né, coletivamente difícil, ali disseram, Intenso. vem, a gente já comprou sua passagem amanhã, você pediu pra gente, né, eu tinha pedido para eles qualquer sinal de agravamento, ou de perda de consciência, ou de perda de fala, o que eu Claro. queria estar. E aí eles compraram a passagem e disseram, vem. Então eu embarquei nessa sensação de, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou me deparar. E aí cheguei lá no hospital e fiquei dias, né? E ele teve uma melhora muito significativa. Não estou dizendo que é por minha causa, Mas tá? ele teve, sim. Mas ele teve, eu estava lá testemunhando Que essa ótimo. melhora. E, ele ficou muito tranquilo, ele estava muito tranquilo, assim. E aí eu falando isso, né, assim, nossa mãe, eu vim aqui achando que eu ia, sei lá, me despedir da consciência dele, e de repente eu chego aqui um dia após o outro, ele tá melhor, ele tá conversando, ele tá rindo, e eu com essa coisa das histórias, aí fico resgatando histórias, escrevo pros primos, escrevo pros tios, me conta uma história aí do Gustavo, aí punha pra ele escutar e tal. A gente recordou muitas histórias engraçadas dele. O Gustavo tem histórias incríveis. Meu irmão sempre foi um cara muito com histórias muito fora do comum, assim, sempre. Desde criança, assim. Sensacional. Ele sempre teve muito diante dessas. Nada dele era muito comum, Nada foi muito tão simples. simples. Nada, nada, nada. Nem os adoecimentos dele infantis eram simples, assim. Então, eu nesse processo, né, de resgatar as histórias, contar as histórias, ver ele melhorando, ver ele cada vez mais consciente. Então, eu achei que eu ia atravessar onde menos consciente, mas eu estava mais consciente. E eu ali, eu só queria estar ali, sabe, Aline? Estava Eu fechava os presente. olhos, eu não queria estar numa festa, eu não queria estar Não. não queria. Eu queria estar ali com ele.
foi uma sensação de plenitude, de, puxa, eu tô no lugar que Gravando eu no queria corpo. estar. E era num hospital horrível, né? Todo aquele conjunto Sim. de médico, enfermeiro, exame. Mas eu só queria estar ali. E aí eu falando isso com a minha mãe, aí ela falou assim: Ah, eu acho que tem uma história que você e seu irmão não sabem, e eu nunca contei isso, mas que é importante a gente contar. E me contou que quando o meu irmão nasceu, ele foi um bebê que dormia muito mal, acordava muitas vezes à noite, a ponto deles levarem ele no neurologista, bebê, Nossa, porque era uma coisa assim é que o médico bastante. pediatra dizia assim, cara, isso, ok, bebês não dormem bem, mas isso não é comum. E isso lá nos anos 80. Então, levaram ele no neurologista, ele ficou lá no hospital do sono, sendo acompanhado, foi um Bebezinho. bebezinho. Isso muito tempo. Minha mãe então falou: Bom, na hora que eu me vi grávida de você, pensei agora que já era. Dois bebês. E meus pais moravam num apartamento muito pequeno, e não tinha outro espaço a não ser dormir junto. Eu e meu irmão dormir junto, né? Pensando numa época que não tinha isso de cama compartilhada e tal. Então, meus Claro, outro pais tinham o momento. quarto deles e eu e meu irmão num outro quarto, pequenininho e tal. Ela falou: Pronto, agora são dois bebês acordando à noite, porque um vai acordar o outro, né? E tal. Ela falou: Já estava me preparando para isso. Quando. E seu irmão não dormia, seu irmão não dormia, seu irmão não dormia. Quando eu fui para o hospital Tietê, seu irmão ficou com a sua avó. Quando a gente voltou do hospital, porque era isso, né? Ficava lá, sei lá, 28 horas, ela falou, sei lá, 30 horas no hospital. Quando eu tava voltando do hospital, passei para buscar o Gustavo na sua avó. A sua avó falou: Não, deixa ele dormir aqui, porque senão você não vai dormir. Essa criança, né? O bebê tá chegando em casa, a Renata tá chegando em Claro. casa. Primeira noite dela em casa, bota ela, deixa ele aqui comigo. Aí minha mãe falou assim: Ah, sabe que eu não quero. Essa vai ser a minha vida, essa vai ser a nossa vida agora. Eles vão conviver, eles vão dormir uma noite. Essa é a primeira noite da Renata. Eu queria todo mundo lá em casa, Claro. juntos. E aí pegou o Gustavo e minha avó, não, mas deixa eu te ajudar, né? Aquela coisa e tal. Não, eles vão. E aí minha mãe contou, Aline, que esta noite, que foi a minha primeira noite em casa, foi a primeira noite que o meu irmão dormiu Nossa, me arrepiei. a noite inteira. E que assim foi todos os Meu, outros dias, que ele nunca mais acordou de madrugada, desde que eu cheguei. olha que E, forte. e que eu era um bebê que dormia muito bem, então também não fui, né, assim, também não tinha um despertar, mas que o que mais tocou ela foi que em algum lugar parecia que o meu irmão só ficou tranquilo quando eu cheguei. Tu trouxe esse lugar nele. Acho que é a A irmandade. Eu tua não sei se chegada. eu, Renata, A né? tua Mas chegada. isso, a chegada de um irmão, a chegada de uma irmandade, a chegada de uma parceria, a chegada de um encontro. O nome que a gente quiser dar para isso, ele sabia, ele não sabia, foi a presença de alguém, não foi. A gente pode ter mil explicações para isso, mas quando ela me contou, fez tanto sentido, porque não é que a gente tem uma relação de irmãos perfeita, não é que ele é o grande amor da minha vida, nunca me relacionei com meu irmão assim, nesse lugar de endeusamento. Não é que, puxa, meu irmão é o único cara, a única pessoa nesse mundo, eu não tenho amigo como ele, nunca Ah, tive essa relação de irmão não é endeusada, isso. ou nesse lugar de salvador, ou nesse lugar de, nossa, sem o meu irmão nada eu seria. Nunca, nunca tive essa relação. Eu sempre tive uma relação de parceria e de muita humanidade. De ver, inclusive, as sombras desse irmão, ele vê as minhas. E muitas vezes a gente discordar e falar, cara, não é a vida que eu tomaria para mim, esse é o seu caminho, eu não vou pelo mesmo caminho. Mas conte comigo, eu vou estar aqui, mesmo se eu tiver que te salvar ali no momento que eu não concordo. Então, eu fiquei muito espantada com a força dessa história, porque num lugar nada racional de uma criança que não tinha 1 ano e meio ainda, Imagina. estava indo fazer 18 meses, um bebê,
que é só corpo, que só é presença, né? Pôde gerar esse sentimento, essa irmandade. E eu, de fato, o que eu vivi ali no hospital com ele foi uma sensação de agora aqui, perto dele, tá tudo no Nossa. seu lugar, na sua órbita, mesmo sendo o pior caos que eu já vivi na minha vida. E vê-lo também numa tranquilidade, sabe, Aline, de olhar para mim e é isso, de que bom que você tá aqui, Nossa. tá tudo certo porque você tá aqui, sabe? Assim, é quase como se o mundo tivesse entrado em órbita de novo, assim, Sim, mesmo sim. tudo dando errado. E eu te diria que isso não é da Renata e do Gustavo, é também da Renata e do Gustavo, mas isso é do encontro, isso é das relações, como a gente precisa do outro, Precisa. mas não nesse lugar desse outro dependente ou desse outro que nos valida, mas é Não. como a gente se configura e se aquieta e descansa, sabendo que não é só sobre a gente, que não é tudo Nunca sobre é. a gente, e que outras pessoas podem gerar esse lugar de pertencimento sem muito esforço, sem muito Sim, racionalidade, muita estratégia, existindo. existindo. Nem tu Cara, precisava ouvir essa história. eu não sabia dessa Isso! história, eu não sabia. E quando a minha mãe contou, eu falei, tá aí. O meu corpo sabe disso, o meu corpo lembra disso, o Sim, meu corpo sim. tá aqui sabendo disso. E foi muito bonito. Que E foi lindo, muito, Rê. Precisava ser neste momento tu conhecer, né? Cognitivamente, porque tu já sabia, já né? O corpo sabia. já sabia. Já sabia, mas eu achava que era do adulto, da Renata, que, que entende, que vê a sutileza, que Uh-uh. raciocina. Óbvio que eu tô feliz porque eu tô aqui, eu tô do lado do meu irmão, eu tô não sei o quê. E não era, isso aconteceu lá com a gente sem esse lugar cognitivo, lógico, explicativo. E quando ela me contou, foi uma memória assim do tipo, é como se eu dissesse, o meu corpo sabe disso. Sabe? Ele lembra disso, ele sabe disso. Agora eu entendi por que que eu estava tão angustiada de estar longe, sabe? Nossa. Por que que é tão bom estar aqui, mesmo diante de todo esse caos. Nossa. Rê, que lindo. Eu, assim, é um presente ouvir essa história que realmente eu não conhecia e fiquei, assim, com ela em mim, sabe? Fiquei em mim. Assim como tudo, né? Como tu diz, assim, né? E eu vou trazer para cá agora, que é o que há entre nós. É muito bonito. Estou muito Isso. feliz. Rê, eu poderia ficar aqui horas, eu poderia estar na beira do rio, como a gente se conheceu pessoalmente, É, conversando, podia ver o pôr do sol contigo, mas a gente vai encerrar essa conversa, que é uma estreia, que é algo que me faz o coração assim acelerar, mas positivamente, né? Algo muito novo e muito bonito. Te agradecendo por meu querido. esse encontro, te agradecendo por essa disponibilidade de estar aqui hoje, né? E dessa conversa, te agradecer por tanto, assim. E eu quero Obrigada, sim, querida. te ouvir, assim, as palavras finais, assim, traz para nós aí um pouco da tua poesia, assim, para a gente encerrar aqui esse momento. Ontem eu abri esse livro do Khalil Gibran, que chama O Pequeno Livro do Amor. Né? E eu gosto de, você sabe disso, eu gosto de abrir os livros da minha estante que eu já li como oráculo, Sim, sabe? Assim, como se ele pudesse me ajudar nessa angústia que é estar vivo e a gente não ter maravilhoso. todas as respostas e tal. E aí ontem eu li um trecho que eu gostei muito, então eu queria ler para a gente encerrar. Por favor. E diz assim: nós, deuses, devemos passar para o crepúsculo, talvez para acordar para o amanhecer de outro mundo. Mas o amor ficará, e suas digitais não serão apagadas. A forja abençoada queima, as faíscas se elevam, e cada faísca é um sol. Melhor para nós e mais sábio é procurar um recanto e dormir em nossa divindade terrena e deixar o amor humano e frágil comandar o dia seguinte.
Que É lindo. lindo, não é? Nossa. Eu mandei ontem para todo mundo da minha família que está envolvido com esse deixar o amor humano e frágil comandar o dia seguinte, sabe? E a certeza Nossa. de que as digitais do amor, do encontro, das relações não são apagadas. Nunca. Jamais. Que Isso. lindo. Rê, querida, que lindo, que especial. Eu te agradeço por tudo, por tanto e por esse encontro maravilhoso. Obrigada. Eu estou muito feliz. Eu quero ver esse tagarelar no ar, mesmo que seja só para você se Isso, divertir, dois ou três, não se importe com isso. isso. É meu parque de diversões do momento. Isso, e você vai se ampliar, você vai ver, independente do tamanho que isso tiver aí para os É, outros. é porque não é o Para resultado, mim é o que já está foi acontecendo. grande ter Grande. espaço para falar, ter espaço para trocar, ter espaço para ser vista, né? A gente que é tido como maduras, inteligentes emocionalmente, às vezes encontra muito espaço, muito pouco espaço para ser ouvida, é muito espaço para acolher, é muito espaço para olhar o outro, mas muito pouco espaço para ser escutada, para ser vista, para ser acolhida, Que né? lindo. Esses dias assisti uma peça de uma mulher travesti, também chamada Renata, incrível a peça dela, chama Manifesto Transpofágico. E ela fala sobre o que é ser travesti. E ela dizia assim: é engraçado porque a gente trans fala sobre a minha família me aceitou, a minha família não me aceitou. Aceitar é a palavra mais fraca que tem para tudo isso que a gente vive, porque nós, héteros, cis, em nenhum momento somos aceitos. Uhum. No sentido assim, aceitei que você é heterossexual, aceitei que você. A gente tem que usar acolhimento. Eu fui acolhida pela Aline, né? Eu fui acolhida pela minha família. É, e acho que é isso mesmo. Eu acho que aceitar é um lugar muito. A gente fica querendo essa aceitação do outro, que o outro me aceite. Sim, Mas mais do que aceitar, eu acho que é tão bonito esse acolher, e acho que você tem isso. E você precisa validar esse lugar, né, em muito. você, desse acolher. Eu não sinto perto de você, seja perto fisicamente, que é muito Sim, importante, mas também esse outro perto emocional, num lugar de que é uma pessoa que fica, que eu não me levanta a dúvida sobre se você está me aceitando ou não. entendo. E isso eu acho que baixa tanta defesa, acho que isso baixa tanto lugar, sabe? Eu me sinto acolhida, eu me sinto humana, me sinto vista. Você não é o tipo de pessoa que levanta essa dúvida em mim. E imagino que eu possa responder por várias pessoas. Ah, querida. Então eu te diria isso, assim, o mundo está com muita carência de gente que a gente fica se perguntando, tô sendo aceita, não tô sendo aceita? A me aceita, não me aceita? Me Muito. aceita como é, não me aceita? E acho que você tem que aproveitar isso. Ah, Rê, obrigada. Eu te acolho, me acolho também com isso, Isso. querida. Muito Beijo, obrigada. viu? Um Bom beijo feriado para para ti vocês aí. também. Um grande Sol na beijo. aurora. Tchau, tchau, querida. Tchau.